Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor, encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo o que outrora foi escrito para nossa instrução, para que, pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia, uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e a uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provêm a vossa conversão. Não penseis que basta dizer, Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo,
Há um silêncio que precede as grandes transformações. É o silêncio da terra congelada antes da primavera, o silêncio da noite mais escura antes do amanhecer, o silêncio do deserto antes que uma voz poderosa rompa a quietude e mude tudo para sempre. Neste segundo domingo do Advento, somos convidados a entrar neste silêncio grávido de expectativa, onde Deus está prestes a fazer algo radicalmente novo. O profeta Isaías nos transporta para um cenário aparentemente desesperador. Sairá um ramo do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um rebento. Esta imagem é muito mais poderosa do que pode parecer à primeira vista. Jessé era o pai do rei Davi, e sua linhagem representava a grandeza de Israel. Mas quando Isaías profetiza, a dinastia davídica está reduzida a um toco, cortada, aparentemente morta. Já viram uma árvore cortada? O tronco permanece, seco, sem vida aparente. Parece o fim de tudo, mas há algo maravilhoso na natureza. Mesmo de um tronco aparentemente morto, pode brotar nova vida. Um pequeno rebento verde, frágil, mas vigoroso, surge das raízes profundas que nunca morreram completamente. Esta é a esperança que Isaías oferece a um povo desanimado. E que rebento será este? Isaías nos diz que sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de temor do Senhor. 7 dons do Espírito Santo, cada um representando uma faceta da plenitude divina que habitará neste Messias prometido. Reflitam sobre a riqueza desta promessa. Não é apenas um rei poderoso que Deus promete enviar, mas alguém que incorporará todas as virtudes necessárias para governar com justiça perfeita. Ele terá sabedoria para discernir a verdade, entendimento para penetrar nos mistérios mais profundos, conselho para guiar seu povo, fortaleza para enfrentar qualquer adversidade, ciência para conhecer todas as coisas, e temor do Senhor para manter-se sempre em reverência diante do Criador. Mas o que é verdadeiramente revolucionário nesta profecia é como este Messias exercerá seu julgamento. Ele não julgará segundo as aparências, nem decidirá segundo o que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e decidirá com retidão em favor dos humildes da terra. Que contraste com os governantes que o povo conhecia. Na época de Isaías, assim como em nossos dias, a justiça frequentemente dependia de status social, riqueza. Os pobres e humildes raramente tinham voz, raramente recebiam um julgamento justo. Mas o Messias prometido viraria esta ordem de cabeça para baixo. E então, Isaías nos pinta um quadro tão extraordinário que desafia nossa imaginação. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará ao lado do cabrito. O bezerro, o leão e o gordo novilho andarão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. Esta é a visão do reino de Deus, um mundo onde toda hostilidade, todo conflito, toda violência cessam. Um mundo restaurado à harmonia original do Éden. Mas atenção, Isaías não está apenas falando sobre animais literais. Ele está usando estas imagens para representar a reconciliação radical que o Messias trará. O lobo e o cordeiro, o predador e a presa vivendo em paz. Isto representa a transformação de inimigos em amigos, de opressores em irmãos. É uma visão de um mundo onde a própria natureza da violência e da opressão é destruída. Avançando para nossa segunda leitura, encontramos São Paulo aplicando esta visão de harmonia à comunidade cristã primitiva em Roma. Que o Deus da perseverança e da consolação vos conceda viver em perfeita harmonia uns com os outros, segundo o Espírito de Cristo Jesus. Paulo não está sendo ingênuo aqui. Ele sabe que a comunidade de Roma está dividida entre cristãos judeus e gentios, cada grupo com suas próprias tradições e perspectivas. Paulo apela para as Escrituras, aquelas mesmas profecias de Isaías que acabamos de ouvir, como fonte de ensinamento, perseverança e consolação. Não lemos a Bíblia apenas como um exercício acadêmico ou uma obrigação religiosa. Lemos porque estas palavras antigas têm o poder de nos ensinar, nos fortalecer e nos consolar em nossos desafios presentes.
E qual é o propósito desta unidade que Paulo defende? Para que, em comum acordo e a uma só voz, glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A harmonia que Isaías profetizou não é apenas para nosso próprio conforto, mas para que juntos possamos oferecer um louvor unificado a Deus. Quando superamos nossas divisões e nos tornamos verdadeiramente um em Cristo, nossa adoração coletiva se torna um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho. Paulo fundamenta este apelo à unidade no exemplo de Cristo. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Cristo não esperou que fôssemos perfeitos antes de nos acolher. Ele nos recebeu em nossa imperfeição, em nossa fraqueza, em nosso pecado. Da mesma forma, somos chamados a nos acolher mutuamente, não apesar de nossas diferenças, mas reconhecendo que estas diferenças, quando unidas em Cristo, criam uma sinfonia mais rica de louvor. E agora chegamos ao Evangelho, onde encontramos João Batista, aquela voz poderosa no deserto que rompe o silêncio da expectativa. Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. João não está fazendo um convite gentil, ele está emitindo um chamado urgente à transformação radical. João Batista é uma figura fascinante, vestido com pelos de camelo, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, vivendo no deserto. Tudo nele grita que ele não pertence ao sistema estabelecido. Ele não está preocupado com aprovação social ou conforto pessoal. Ele tem uma missão: preparar o caminho para o Senhor. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que significa preparar o caminho para o Senhor? Não estamos falando de construção de estradas físicas. Estamos falando de preparar nossos corações para receber o Messias. Isto requer uma avaliação honesta de nossas vidas, identificando os obstáculos que impedem Cristo de entrar plenamente. Quais são esses obstáculos? Podem ser hábitos pecaminosos que nos escravizam. Podem ser relacionamentos quebrados que precisamos reparar. Podem ser prioridades distorcidas que colocam coisas mundanas acima de Deus. Podem ser preconceitos e julgamentos que nos impedem de acolher os outros como Cristo nos acolheu. E João não mede palavras ao confrontar aqueles que vêm a ele sem um coração verdadeiramente arrependido. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos dignos de conversão. Que confronto direto! João está dizendo: não basta apenas passar pelos movimentos religiosos. Não basta ser batizado se não há uma transformação real do coração. Produzir frutos dignos de conversão. Esta frase deveria nos fazer pausar e refletir profundamente. Que frutos nossa vida está produzindo? Nosso comportamento reflete verdadeiramente nossa profissão de fé? Há coerência entre o que dizemos acreditar e como realmente vivemos? João continua com um aviso severo aos fariseus e saduceus. Não penseis que basta dizer: temos Abraão por pai. Pois eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Que declaração revolucionária! João está dizendo que a linhagem religiosa, a tradição, a herança espiritual não são suficientes. Deus está interessado em corações transformados, não em credenciais religiosas. Quantos de nós nos apoiamos em nossa herança católica? Fui batizado quando criança. Venho de uma família católica, sempre fui católico, sem realmente viver uma fé vibrante e transformadora? João nos desafia a ir além da religião herdada para uma fé pessoal e comprometida. E então João fala sobre aquele que virá depois dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que promessa extraordinária! O batismo de João era com água, um símbolo de purificação. Mas o batismo que Jesus ofereceria seria com o Espírito Santo, uma transformação interna, profunda e duradoura. E fogo, o fogo purifica, consome as impurezas, transforma. O batismo no Espírito Santo e fogo não é uma experiência morna ou confortável. É uma transformação radical que queima tudo o que não é de Deus em nossas vidas, deixando apenas o que é puro e verdadeiro.
João também usa a imagem do joio sendo separado do trigo e queimado no fogo que nunca se apaga. Esta é uma imagem de julgamento, sim, mas também de purificação final. Deus não está interessado em manter a mistura de bem e mal em nossas vidas. Ele quer nos purificar completamente, queimar todo o joio até que apenas o trigo permaneça. Meus queridos irmãos e irmãs, estas leituras nos colocam diante de um momento de decisão neste tempo de advento. O Messias que Isaías profetizou já veio uma vez, nascido humildemente em Belém. Ele trouxe o reino que transforma lobos em companheiros de cordeiros, que reconcilia inimigos, que oferece justiça aos pobres e humildes. Mas Cristo também virá novamente, e João Batista nos chama a estar preparados. Esta preparação não é passiva, requer ação deliberada de nossa parte. Requer que identifiquemos e removamos os obstáculos em nossos corações. Requer que produzamos frutos dignos de conversão. Requer que busquemos a unidade com nossos irmãos e irmãs, acolhendo-os como Cristo nos acolheu. O Advento não é apenas um período de espera nostálgica pelo Natal. É um tempo de preparação ativa, de transformação intencional, de compromisso renovado. É um tempo para permitir que o fogo do Espírito Santo queime em nossas vidas, purificando-nos, transformando-nos, preparando-nos. Então, neste tempo de Advento, eu os desafio. Quais são os caminhos tortuosos em sua vida que precisam ser endireitados? Que obstáculos estão impedindo Cristo de entrar plenamente em seu coração? Que relacionamentos precisam ser restaurados para que você possa viver em harmonia com seus irmãos e irmãs? Que áreas de sua vida precisam ser submetidas ao fogo purificador do Espírito Santo? A promessa de Isaías permanece verdadeira. Do tronco seco do que parece morto e sem esperança em nossas vidas, Deus pode fazer brotar nova vida. Mas precisamos estar dispostos a passar pela transformação que João Batista proclama, uma conversão genuína que produz frutos visíveis. Que este Advento seja um tempo de verdadeira preparação, que possamos acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu, que possamos buscar a justiça para os pobres e humildes, refletindo o coração do Messias prometido. Que possamos permitir que o Espírito Santo nos batize com fogo, queimando tudo o que não é de Deus em nossas vidas, e que quando Cristo vier, seja em nossos corações neste Natal, seja em sua glória no fim dos tempos, Ele nos encontre preparados, com caminhos endireitados, corações purificados e frutos abundantes de conversão genuína. Que o Deus da perseverança e da consolação nos conceda viver em perfeita harmonia uns com os outros, segundo o Espírito de Cristo Jesus, para que, em comum acordo e a uma só voz, glorifiquemos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, Senhor Jesus, prepara nossos corações para te receber. Batiza-nos com teu Espírito Santo e com fogo. Transforma-nos à imagem de teu Filho, para que possamos ser dignos de te receber quando vieres em glória. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.